Olá, pessoal! É com muito orgulho que eu apresento a vocês o meu segundo livro, que agora vai tratar o tema de cálculo integral. O meu primeiro livro de cálculo diferencial eu vou deixar links na descrição, nos comentários, também um card, para quem se interessar saber um pouco mais sobre o meu primeiro livro. A ideia desse livro, primeiramente, eu quis separar o cálculo diferencial do cálculo integral por três motivos. O primeiro é didático. Como assim? Eu gostaria que o estudante tivesse acesso tanto ao cálculo diferencial quanto ao cálculo integral ao mesmo tempo. Então, a ideia principal disso é o seguinte: o cálculo integral e o diferencial, ele nasceram de motivações diferentes, naturezas totalmente diferentes. O que conecta esses dois é o que a gente chama de teorema fundamental do cálculo, que fala que a integral é nada mais que antiderivar. O capítulo 1 desse livro, só para vocês terem uma ideia, é possível entender ele totalmente, mesmo sem noção de limite e sem noção de derivada. A gente não menciona nada disso. O que a gente faz no capítulo 1 é o período que a gente chama de Fermat, que é antes do Newton. Além disso, o segundo motivo, eu diria que era por saúde. Eu acho que um livro de cálculo diferencial e integral costuma ter 400, 500, 600 páginas e é muito grande. E para quem imprime o livro, ele, vamos dizer, fica muito pesado para ficar carregando ida e volta na faculdade. E a maioria das ementas que usa o cálculo diferencial e integral costuma dar a integral 3 meses depois e o aluno só tem acesso à integral depois de 3 meses. Ficou carregando o peso para cima e para baixo, vamos dizer, à toa e machucando a coluna. Então, vamos dizer, diminuir isso. E o terceiro motivo, que tem a ver com o segundo também, é orçamentário. Por exemplo, um livro de cálculo diferencial e integral costuma ser mais caro que um livro só de cálculo diferencial e também mais caro que um livro só de integral. A soma é outra conversa, né? Mas a questão é que, ao invés de o estudante pagar, para quem tem restrição orçamentária, ao invés de o estudante pagar tudo de uma vez, todos os livros no início da faculdade, ele, pode, entre aspas, parcelar o livro em cálculo diferencial e depois, 3 meses depois, o cálculo integral. Acho que sai mais barato do que ficar se endividando, vamos dizer, à toa. Além disso, esse livro, como eu disse, apesar do apelo comercial, é um livro que eu estou deixando o mais barato possível. E também os recursos que eu recebo é mais para o canal mesmo, matemática universitária, para eu também fazer outras coisas, pagar alguns cursos para mim também, e estruturando o que for necessário. Também contratar alguém, se for possível, se vender muito, muito mesmo, né? Mas, enfim, a ideia é para usar no canal. Bom, agora eu queria falar um pouco do livro. Ele é bem parecido com o cálculo diferencial. Um dos primeiros, vamos dizer, ele é bem interativo e tudo tem direito, mas o que eu queria falar primeiro é esse QR Code. Se você botar no celular, falar, reconhece onde esse QR Code vai, ele vai para cá, para essa seção aqui, que é um canal que eu criei separado, só para listar os vídeos, para criar sessões para listar os vídeos, né? Então, por exemplo, seção 1.2, 1.3, 2.2, se vocês olharem, por exemplo, vamos olhar aqui o 2.7, viu? Que tem 7 vídeos. Volume de sólidos de revolução, que é o tema se a gente olhar na seção 2.7 do livro, é esse tema. É a interpretação geométrica da integral e aplicações geométricas. Mas, enfim, então ele vai colocando um monte de sessões e quem tiver, por algum motivo, a cópia impressa dele, ou seja, pegou o livro, esse livro está em formato e-book, pelo menos eu espero que seja e-book durante um tempo. Depois eu vou disponibilizar também a parte impressa, é só olhar no link se está ou não disponível. E o que eu estou querendo fazer é que esse QR Code é para quem, por exemplo, está na faculdade, não tem, por algum motivo não gravou onde estão os vídeos, é só usar o QR Code e usar os vídeos, né? Olhar no celular ou no computador mesmo, onde achar confortável. Bom, então eu queria falar rapidinho do sumário. O sumário, ele vai ter... Esse livro agora tem 3 capítulos, vai ter em torno de 140 páginas. Em cada um dos capítulos, ele, por exemplo, o primeiro capítulo, como eu disse, não tem nada de limite, nada de derivada, tá? É o período Fermat, antes de Newton. O capítulo 2, ele é o que eu chamo de miolo do cálculo, eu diria que é o mais importante. E o capítulo 3 a gente chama de discussão mais avançada. É capítulos que, vamos dizer, vale para curiosidade, acho que é até legal aprender, mas não, vamos dizer... não dá tanta importância se comparado ao capítulo 2. Aqui o capítulo 2 eu falo, entenda linha por linha do que está escrito aqui. O
Capítulo 3 não tem tantos problemas de esquecer algumas coisas e depois relembrar, tá? Mas capítulo 2 é impossível. É tão usado em outras áreas que é bom saber isso aqui bem. E uma diferença que tem do primeiro livro, do cálculo diferencial, que o apêndice agora está nos capítulos. Quem sabe do livro do cálculo diferencial, o apêndice é demonstrações de todos os resultados do cálculo diferencial, do livro do cálculo diferencial. Aqui não, aqui é só o apêndice do capítulo por causa da... Primeiro, o cálculo integral tem menos demonstrações. É só, na verdade, o teorema fundamental do cálculo e algumas coisas de teorema de integrabilidade via rima, etc. Então, são poucas demonstrações, mas em compensação tem muito mais história, rico em história. Então, esse livro, ele é, vamos dizer, recheado de alguns assuntos históricos. Está aqui misturado, algumas vezes está claro no título, né? Arquimedes e o cálculo de área, Fermat e o cálculo de áreas, mas outras vezes está no meio. Por exemplo, na 3.2 tem uma historinha porque a gente fala que a função logaritmo é definido por integral. Enfim, tem explicação aqui toda. Então, tem muito recheio de história e eu acho que é bastante bacana vocês olharem quando for ver a história, tudo não está tão aprofundado. Pode ter algumas imprecisões também propositais, a grande maioria, para também entrar na didática, né? Mas quem quiser se aprofundar é usar a internet, começar pelo Wikipedia e começar a estudar mesmo nesse sentido e depois, com o tempo, se aprofundar em artigos, quem estiver muito, muito empolgado. Bom, agora, finalmente, deixa eu só entrar numa sessão aqui só para explicar como que está o livro. Então, vou aqui, Teorema Fundamental do Cálculo, que é um dos teoremas mais importantes. O livro, eu vou dar uma diminuída aqui. O livro está cheio de figuras, não tenha dúvida quanto a isso. Tem os links das videoaulas, tá? Então, se a gente clicar aqui, vai aparecer exatamente o vídeo no Teorema Fundamental do Cálculo. Então, quem quiser também pode entrar na seção 2.3, que é o nosso livro, ver o Teorema Fundamental do Cálculo, tanto faz de acordo com o gosto. Normalmente, como que eu disse, e-book é para isso, para quem imprimiu, tem como acessar facilmente. Além disso, além de várias figuras, tudo tem direito, o mesmo layout do cálculo diferencial, mesmas ideias, algumas pequenas demonstrações, vários exemplos e os exercícios que eu queria citar. Os exercícios, para quem olhar, parece que tem pouco exercício. Aqui, como que é o teorema fundamental do cálculo, que eu vou pedir para derivar alguma função. As respostas ficam na mesma página, todas elas precisas. Tá? Vamos dizer, eu chequei cada uma delas para ter certeza várias vezes. Então, só para vocês terem uma ideia, mas parece pouco exercício, né? Mas não são. O que eu quero fazer é o seguinte, são poucos exercícios para poder avançar. Fez todos, vamos dizer, já tem minha carteirinha, vamos dizer assim, já tem meu aval, vai para a sessão seguinte, meu garoto. Não precisa fazer tudo aqui, não. Eu preferi não exagerar nos exercícios, por mais que a gente gostaria de ficar colocando desafios para lá e para cá, mas no sentido didático, para o aluno poder avançar e não ficar muito tempo nos desafios. Futuramente, talvez, eu um dia crie um livro de desafios, um material só de desafios, mas, por enquanto, acho que a proposta do livro é aprender o cálculo. Além disso, para você ter uma ideia, porque parece pouco exercício, mas vamos entrar aqui, primitivas e primeiras e técnica da substituição. Se olhar, olha, tem 6 integrais para resolver, mais 6 aqui, 12 integrais e mais 14 aqui, em que as 14 aqui de baixo são a técnica da substituição. Acho que tem bastante integrais para resolver. E agora na parte seguinte das respostas para verificação. Né? Depois, quando vai pegar a integração por partes, então vai somando a quantidade de integrais. Tem mais 12 integrais aqui para resolver, mais 6 integrais para resolver, dando 18 integrais. Então, aí você vai continuar. E depois tem integração de funções trigonométricas. Tendo integração de funções trigonométricas, substituição e integração por partes ao mesmo tempo. Se vocês olharem quantas integrais vai ter, deixa eu já avançando aqui. Também eu estou passando assim para vocês verem um pouco do livro. São 10 integrais aqui, mais 1 aqui, mais 5 aqui, 16. Você resolveu mais de 50 integrais. Então, eu acho que já está um nível para dizer que já pode avançar. Quem quiser desafios, eu quero resolver as integrais mais difíceis, aí eu acho que tem material extra, ou olha a própria lista de exercícios da faculdade, ou
procurem na internet ou outros livros para maior aprofundamento, mas aqui eu já declaro como já está ok. Por exemplo, Sólidos de Evolução. Eu já tenho aqui um monte de figurinhas, nesse caso, né? E o interessante, ó, quantos exercícios? 5 exercícios, mas só que, ó, 2 aqui, mais 5 aqui, 7, mais uma de comprimento de arco e assim vai. Então, tem bastante exercício. E detalhe, você vai fazer um monte de integrais aqui também. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, a ideia é ter poucos exercícios, mas cada exercício tem sua importância. Então, basicamente é isso do livro. Eu espero que gostem do material. Eu, particularmente, gostei bastante. Tá? É um livro um pouquinho mais leve, vamos dizer assim, de peso, né? São 140 páginas. O meu objetivo, depois que fez o cálculo diferencial, é fazer mais alguns livros nesse tamanho, claro, se gostarem. Desde fazer um volume único de tudo. Acho que vale a pena, vamos dizer, parcelar as dívidas, vamos dizer assim, né? E eu espero que gostem, tá? Sintam-se à vontade. Sim, antes que eu esqueça, tem um livro, quem comprar ele, tudo que tem direito, tem uma parte que eu pedi, eu revisei esse livro um montão de vezes, tá? Eu revisei umas 6 vezes, pelo menos. Então, até escrevi até por extenso aqui. O que acontece é que quem achar erros, normalmente o erro vai ser com alguma concordância gramatical. Por exemplo, dado uma função, na verdade é dada, porque o dado tem que combinar com uma função. Alguma vez a gente erra sem querer essas concordâncias. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, quem vê esses erros, por favor, faz um compilado e quem quiser me manda um e-mail para esse link aqui embaixo, matemáticauniversitaria@gmail.com, com a localização do erro. Eu faria as devidas correções, publicaria a versão nova no Clube dos Autores e também envio por e-mail a versão corrigida. Eu acho que, eu tenho a impressão que, em geral, minha experiência é que 90%, quase 100% das pessoas não percebem esses erros. Mas quem perceber e quiser me ajudar a melhorar o material, por favor, está muito bem-vindo, tá bom? Então, basicamente é isso, gente. Eu espero que gostem. Futuramente eu devo criar também a versão impressa, mas até eu contratar um revisor mesmo, tudo tem direito, para diminuir ainda mais os erros, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que gostem desse segundo livro.